Os anjos, eles são criados perfeitos. Eles não são igual a nós, bobos, que não vê a malícia, não. Eles são perfeitos. Eles são cósmicos, não são como a gente de carne e osso. E a Bíblia fala que Satanás deixou o mal entrar no seu coração. Ele abriu a porta para que o mal entrasse no coração. Porque ele não percebeu contra quem estava se rebelando. E às vezes as pessoas não percebem a caminhada que aquela pessoa teve para chegar ali. Mas se julgam dignas de estar melhor do que a pessoa. A rebelião ela destrói a igreja. Sabe o que faz? E pior que eu vejo nas igrejas hoje. Além dos camaradas começarem a se rebeliar, eles não sabem ficar calados. Eles fazem igual Satanás. Eles levam a parte da igreja. Né? Começa a achar os dele no meio da igreja ali. Os que falam mal, e aí juntam um grupinho para falar mal. Igual o pastor falou uma vez, que tinha gente que se juntava para orar, para pedir a morte dele. Eu tenho dó dessas pessoas. Deus não aceita rebelião contra os deles. Porque quando você rebelia contra quem Deus enviou, você está se rebelando contra Deus. Porque o homem não é nada. O homem não é nada. Não é nada. O homem não pode fazer nada por si só. Nós somos apenas vasos. Somos apenas vasos. Nós não somos nada, né? Nós somos pó. A palavra fala que Deus olhou para o homem e disse: conheça a sua estrutura e sei que você é pó. O pó você vai voltar. Essa estrutura nossa vai voltar para o pó. Entendeu? E por que a gente se rebela muitas vezes contra aqueles que Deus enviou? E o que aconteceu com Datã e Abirã era isso. Eles não olhou, eles não pensou assim: nossa, será que Moisés poderia abrir o mar vermelho? Será que o homem pode fazer sair água da rocha? Será que o homem tem esse poder? E às vezes a rebelião é por isso. A gente não começa, a gente não olha. Que não é o homem que faz as coisas. Será que o pastor Alex por si só, ele montaria em uma igreja e pessoas se salvariam só pelo pastor Alex? Vocês não acreditam que foi Deus que enviou esse homem para cá, que plantou, que a sua vida está hoje firmada e alicerçada, porque você achou essas portas abertas para poder escutar sobre a palavra de Deus? Quantas vidas foram salvas neste lugar por esse homem? Que Deus enviou esse homem e o canal da vida dele chegou na sua vida, chegou em tantas vidas, tantas pessoas aí foram salvas. Para que agora a pessoa se levante. Talvez a pessoa nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca ganhou uma vida para Jesus, se levantar contra a autoridade. Rebelião contra autoridades. Guardem isso. É muito complicado isso daí. Nós não somos juízes. A pessoa errou. Foi Deus que colocou a pessoa lá. Vai julgar ela por quê? Você é juiz? Se Deus instituiu a pessoa, é você que vai derrubar? É você que vai dizer: está errado. Essa pessoa não pode estar no altar, ela não pode tocar, não. Você pode saber de uma coisa: todos os líderes, eles sofrem. Só quem pegou liderança sabe. Você não precisa falar para um líder: ah, você errou, Deus vai pôr a mão no você, não. Meu irmão, o líder já sabe, mano. O camarada que está na liderança, quando ele dá uma vacilada ali, ele sabe que a mão vem pesada nas costelas dele. Só quem faz a obra de Deus sabe que quando você erra, a mão sobre você é muito pesada. Você já sofre por aquilo. Precisa achar que o camarada que está fazendo gracinha com Deus, que ele não vai sofrer, ele vai sofrer. Não somos nós que somos juízes. E se Deus deixou o camarada ali, meu irmão, nós não podemos fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é respeitar. É melhor, se você não concordar com o pastor, é melhor você buscar uma igreja que você concorde com o que o pastor fala, mesmo que ele fale que ele está falando mentira, porque aqui é falar da verdade. Mas é muito melhor você procurar uma igreja onde você não concorda, você concorda com aquilo que o pastor está falando, do que você se rebeliar contra um pastor de Deus, contra um homem de Deus. Porque a rebelião, sim, vai trazer um problema muito sério. E Deus vai cobrar na mão de cada um. Quando você rebeliar, quando você levar aquelas pessoas, assim como Satanás levou 1/3 dos anjos para o céu.
Assim é a rebelião dentro da igreja. Ela leva um bocado de gente, ela arrasta um bocado de gente contra ela. Tem um pastor que ele conta o seguinte, esse cara, ele diz o seguinte, que toda vez quando ele termina um congresso, pessoas, aquele monte de gente, ele lá se entrega para Jesus e tem a vida transformada, dizendo ele que ele não se engrandece por nenhuma dessas vidas, porque ele sabe que duas ele jogou no inferno. Ele diz que toda vez quando ele deita na cama dele, Satanás chega para ele e fala assim, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você lembra daquelas duas? Aquelas duas você me deu. Porque ele julgou duas pessoas e ele expôs o pecado dessas duas pessoas. E essas pessoas não voltaram mais para a igreja. E quando ele procurou uma delas que ele conseguiu encontrar, diz que ela virou para ele e falou assim, você acabou com a minha vida. Foi você que destruiu a minha vida. Foi por sua causa que eu estou aqui nessa vida de miséria. Foi você que me mandou para o inferno. E dizendo que ele pode ganhar o mundo inteiro, mas toda vez, quando ele deita no hotel, ele lembra as duas que ele perdeu. A gente tem que tomar cuidado para a gente não rebelar e levar mais gente contra a gente. Levar mais pessoas com a gente aí. Por isso que eu falo, se você não concorda, é melhor que você mude de igreja e ache uma igreja que você concorda. Ache uma igreja, mas não se rebela contra as autoridades, não. Porque a cada alma que você levar com você para o erro, você ensinar a rebelar, ela vai pagar pelos pecados dela e você também vai pagar. Você também vai sofrer pelas suas consequências. Você fazer um dos pequeninos cair, é melhor que se lance, que se marre uma corda ao pescoço e jogue uma pedra de moinho ao mar. Ou seja, é melhor que você se suicide a ponto de você fazer escândalo, ficar levando pessoas ao céu, levando pessoas para o inferno, pelas suas atitudes erradas. E as pessoas começam a escandalizar de Jesus, porque cada escândalo que nasce dentro da igreja e vai para o mundo, eles escandalizam Jesus lá no mundo. Cada vez que um membro da igreja sai da igreja e escandaliza uma igreja, é Jesus que é escandalizado lá fora. A igreja é escandalizada lá fora. E Jesus irá cobrar isso daí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. Porque rebelião não é um pecado por erro, não. Você sabe que você está se rebelando contra a autoridade. Você sabe que você está fazendo errado. Você não para pensar o seguinte: por que eu estou me rebelando contra essa pessoa? Você não pergunta para Deus, isso é correto, Deus? É correto o que eu estou fazendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa vida, ela pode destruir vidas de outras pessoas. Tomem muito cuidado com o que brota no seu coração, o que está plantado, o que está nascendo no seu coração. Você toma cuidado com isso, para que você não se encontre num lugar problemático, porque os homens de Deus, eles não se rebelaram. O próximo tópico, esse daqui é um perigo que vem, para mim, vem quebrando a igreja. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, ele é Mamon. Deus que domina esse mundo é Mamon. Jesus falou, não dá para servir a Deus, é Mamon, não. Jesus também diz, muito difícil entrará um rico no reino dos céus. Não diz que não entrará os ricos no reino dos céus, mas que é difícil. Mamon vem quebrando a igreja. E pessoas, até as pessoas mais simples e humildes, estão deixando Mamon dominar a vida delas. Falta de compromisso com a casa do Senhor. A gente vai pegar o texto de Malaquias para começar sobre esse tópico. Malaquias 3, a partir do verso 6. Malaquias 3, a partir do verso 6. Isso aqui é uma coisa que toca na ferida demais do povo hoje em dia. Você quer ver tocar na ferida de uma pessoa? É isso. Mateus 3, a partir do verso 6. Sabe uma coisa, gente? A gente tem que entender uma coisa. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas uma coisa que a gente não pode fazer, se você sabe quando você está perto do conserto,
Quando você reconhece o seu erro. Você sabe quando você está perto de uma cura de doença? Quando é diagnosticada a doença que você está sofrendo. Não tem como você estar com uma doença e ser tratado com outro remédio. Você não vai ser sarado. Pecado é pecado, gente. Entenda uma coisa. Não adianta você passar um pano sobre o seu pecado. Ah, porque é difícil. Não importa. Você vai ter que lutar contra o seu pecado. Seu pecado é dinheiro, é prostituição, é fofoca. Não importa o que é o seu pecado, não. Você vai ter que lutar com ele. Amaciar é uma coisa que o ser humano sempre quer fazer. Uma vez tinha um irmão que era crente, e eu vou falar assim, quando o camarada é crente, mas ele não dá bom testemunho, ele acaba levando o povo a chacotar ele. O camarada vivia chamando a gente para ir para a igreja, eu era do mundo. E um dia esse camarada, ele virou, pegou, na época, o colega que trabalhava comigo, tinha aqueles vídeos, a galera tudo tinha aqueles vídeos pornográficos no celular. Era a época do Bluetooth, ficava passando aquele vídeo para tudo quanto é lado, né? Hoje a internet manda no WhatsApp, aquela época era o Bluetooth, sentava para pegar vídeo pornográfico, na época que eu estava no mundo. Aí, colega meu cheio de vídeo, esse crente pegou o telefone dele para assistir esses vídeos. Aí, os caras viram para ele, ó irmãozinho, você não é crente? Você está mexendo aí com esses vídeos, aí, assistindo esses negócios. Sabe o que o cara falou? Eu posso ver, eu não posso é fornicar. Adianta você amaciar o seu pecado? Em vez do cara virar e falar assim, cara, eu tô numa vida difícil, estou passando dificuldade, entendeu? Vacilei mesmo, toma esse telefone aqui, eu estou errado. E sabe o problema que entra? Mamon tem tomado as pessoas e pegado ela no caladinho ali, ó. Não, você não precisa fazer isso aí não. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro mesmo não. Mas a gente vai ver aqui no Malaquias a ordenança de Deus. Aí você faz o que você quiser. Mas igual, eu sei os meus pecados. E eu não vou amaciar isso não. Eu sei diante de Deus, eu falo, Deus, meu pecado é esse é aquilo. Eu estou lutando. É difícil, mas eu não vou chegar para ninguém e dizer assim, não, eu estou certo, não. Toda vez que eu caio, eu falo com Deus, eu estou errado, Deus, me ajuda. Agora você vai pegar mamão e vai ficar amaciando mamão, aí você vai ver. Começar do 3, Malaquias 3, do 6 ao 18. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vocês desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Para quem fala que diz minha oferta não é estatuto, aqui ó. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Pergunta boba, né? Olha a resposta deles aqui. Roubará o homem a Deus? Você acha que eles já não sabiam o que eles estavam fazendo de errado? Não, eles mesmo perguntam, roubará o homem a Deus? Deus só falou assim, ó, vocês estão desviando de mim. Aí ele já falou, de quem nós estamos desviando de você? Nós estamos te roubando? Eles já sabiam que era o pecado deles. Não era bobo, não. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição, sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vou dar uma parada até aqui, para a gente poder analisar isso. O povo usa muito o pecado que estava acontecendo em Malaquias para dizer que Deus estava pensando, não, Deus estava chamando o altar à conversão. Sim. Se você discordar, a gente pode pegar o livro de Malaquias aqui e ler ele inteiro, que é um livro pequeno, e a gente pode pegar a aula e ler ele inteiro, para você ver que Deus corrige Israel sim. Deus pega o sacerdote e fala, ó, você está oferecendo animal cego para mim, eu não aceito isso que você está me oferecendo. Deus fala para o povo de Israel, vocês estão traindo as suas esposas, voltem para as suas esposas. Deus corrige todo o povo de Israel. E chega no final do livro de Malaquias, o que ele fala?
agora que eu já corrigi vocês, que vocês estavam pecando, estavam adulterando, que eu já falei para vocês isso tudo, eles já sabiam. Agora falta devolver os meus dízimos de verdade ao Senhor. O que era chamado, aí as pessoas falam assim, não, mas essa chamada de Malaquias é para o sacerdote. O sacerdote era para parar de pegar dízimo e oferta vacaiado, animal vacaiado e sacrificar para Deus. Aí Deus chega e fala aqui, quem é que traz dízimo e oferta? Se você lê os livros lá, as leis, os levitas, eles não tinham herança. Eles comiam do que era trazido para a casa de Deus. Então não era eles que mantinham a casa do Senhor. A casa do Senhor era mantida pelo povo de Israel. Não é o sacerdote que está sendo chamado que é dizimar e ofertar. É o povo. Deus fala assim, trazei os dízimos e oferta à casa do tesouro. E Deus já começa falando, desde o início vocês desviaram dos meus mandamentos. Dízimo e oferta foi um mandamento instituído em Levítico 5. E Deus falou, vocês vão dizimar e ofertar sim. Você sabe o que acontece hoje? É mais fácil você dizer, Deus não colocou dízimo e oferta no Novo Testamento, não. Jesus falou assim, não vai cair um tio da minha lei. Eu não vim para mudar a lei, não. Eu vim para fazer cumprir. Malaquias, Deus pega o povo nos chinelos e fala assim, ó, vocês estão sendo amaldiçoados por não devolver, por estar me roubando. Pare e pense o seguinte, a maior estratégia de Satanás hoje é porque é o seguinte, esse mundo ele é girado pelo dinheiro. Pastor Alex não pode chegar ali na cabeça do dono desse galpão, estender a mão na cabeça dele e falar assim, eu vou orar para você e está pago o aluguel do galpão. Chega lá para a energia de sua casa e fala assim, eu vou orar por você e está paga a minha energia lá. Esse galpão aqui, ó, ele é mantido com dízimo e oferta. Satanás está enchendo o coração das pessoas falando que elas não precisam dizimar e ofertar para que esses templos que é mantido pelo dinheiro do povo não ser mantido mais. Quantas igrejas vai ter que fechar para o povo de Deus acordar para isso? Deus permite sim que igrejas se fecham, sim, e no final ele vai cobrar do povo. Deus vai falar com o povo, ó, vocês deram seu coração para Mamon. Muitas igrejas se fecharam, porque vocês fecharam o coração para devolver o que era meu, para que na minha casa tivesse mantimento. Deus fala, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. E a pessoa não quer trazer dízimo e oferta. Quantas vidas foram salvas porque esse portão estava aberto? Porque essas luzes estavam acesas, porque tinha um homem de Deus pregando nesse altar. E agora Satanás está enchendo o coração do povo. Não dá dízimo, não devolve o seu dízimo. Não precisa disso não, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus pode deixar uma igreja se fechar as portas, para ele falar para você no final, tá vendo? Olha quantas vidas se perderam, por causa que você negligenciou o mandamento da minha lei. Você sabe por que Jesus não deu importância a dízimo e oferta no Novo Testamento? Porque quando ele olha os fariseus já davam o dízimo da hortelã, do endo, do cominho. E eu perguntei a Deus, o que eram esses dízimos? Deus sabe o que Deus falou no meu coração? Era sobre tudo. O fariseu dava dízimo sobre tudo. Os judeus são os camaradas mais prósperos do mundo. O fariseu já era acostumado a dar dízimo e oferta. Você sabe o que Jesus fala? Ó, vocês dízimo e oferta, ele é dado, é o quê? Ele é devolvido depois de quê? Depois que você conserta a sua vida. Porque a Bíblia mesmo já faz. Se você tiver alguma coisa com o seu irmão, você vai lá, conserta com ele e põe sua oferta no altar. Não negligencia a sua oferta, não. Mas você vai lá e conserta primeiro com o seu irmão, para que Deus receba a sua oferta. Então, pensa o seguinte, os judeus já faziam isso. E Jesus fala assim, ó, convém que vocês façam todas essas coisas e não omitem o amor, a misericórdia, a compaixão com o próximo. Essas são as maiores coisas, mas eles não deviam omitir as delas. Você sabe por que uma vez eu veio, uma pessoa fala assim, por que Jesus não citou tanto dízimo no início? Porque o judeu já é acostumado a devolver dízimo de muitas coisas. Quando eles pegaram para estudar sobre a vida do judeu, o judeu já era acostumado a dizimar de várias coisas, porque ele queria ser próspero. Então ele entendeu que Deus, para abençoar ele teria que devolver o que era de Deus. Então o judeu já fazia isso. E Jesus diz e fala assim, se a sua justiça não exceder a dos fariseus hipócritas, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus.
Sabe por quê? Os fariseus hipócritas, eles dizimavam, eles ofertavam. Sabe por que as pessoas estão entrando e estão falando para Jesus? Jesus, você pode mudar a minha vida toda, mas no meu dinheiro você não toca. Jesus é Senhor da sua vida inteira. Ou você entrega 100% do que é seu para Deus tomar conta, ou você não entrega nada, porque Deus não te recebe você 99%. Deus não te aceita 99%. Deus falou, você não vai sentar na mesa de Satanás, vai sentar na minha não. Ou você senta lá, ou você senta aqui. Eu não estou dizendo que é fácil não. Porque agora fala assim, todo mundo tem seu pecado. Tem gente que o pecado é o dinheiro. O que você tem que fazer é reconhecer. Deus, eu tenho problema com isso. Eu sei que é um mandamento. O teu Espírito Santo já falou comigo que é um mandamento. Mas o meu coração, ele é movido a esse dinheiro. Me ajuda. É difícil, qualquer pecado, entendeu? Qualquer pecado que você tiver, vai ser difícil você consertar. É qualquer um. Vai ser difícil você se consertar. Qualquer pecado. A nossa carne quer pecar. Se o seu pecado é dinheiro, você vai querer dinheiro. Se o seu pecado for fornicação, você vai querer outras pessoas. Você mesmo casado. Se o seu pecado, independente do que for, você vai ter que lutar contra esse pecado. Deus, quando Ele te chamou, Ele não virou para você e apagou toda a sua memória e falou assim, ó, agora você se converteu, eu vou apagar a sua memória. Não, você lembra de todos os pecados que você fez. E por você ter enchido a mão no pecado, você vai ter que conviver lutando contra isso. Paulo disse para Deus, Deus, tira esse espinho da minha carne. Deus falou que a minha graça te basta. Você não é perfeito não. Você já está bom do jeito que você está aí. Continua lutando, continua combatendo o bom combate, você vai ser salvo. Pronto. Deus, quando você converte, Ele não chega ali. Você vai lutar sim contra o seu pecado. Se o seu pecado é dinheiro, pare de negligenciar. Pare de negligenciar as coisas simples desse mundo. A gente percebe na simplicidade que Satanás está fazendo. Não devolve nem dízimo nem oferta, não. E sabe o que acontece? Aí a casa de Deus vai só diminuindo. O reino de Deus vai só diminuindo. Porque Deus usa sim as coisas naturais dessa vida. As leis que o homem instituiu aqui, Deus também respeita as leis, porque senão Ele não mandaria você respeitar a autoridade, não. Ele não falava respeita o juiz, respeita o presidente. Deus respeita também essas leis. Ele pode sim chegar e quebrar todas as leis e fazer o que Ele quiser. Mas Deus também, Ele deu o homem para governar essa terra. É por isso que acontece tanta coisa ruim e as pessoas perguntam, por que Deus permite que tanta coisa ruim aconteça? Sabe por quê? Porque Deus deu para o homem essa terra para ele governar. Se ele está governando mal, ele vai sofrer a justiça de Deus. Mas Deus não chega e mata a pessoa que está governando mal, não. Quantos governantes ruins que matam o povo, que judia do povo estão aí? Sabe por quê? Porque Deus deixou o homem governar. E o homem governando, ele criou o dinheiro. O homem instituiu o seguinte, não, nós vamos criar moedas, ouro, para que nós dominamos. Vamos ver moedas. Sempre quando o império era instituído, ele fazia uma guerra e ele ganhava, que ele dominava sobre o mundo, ele criava uma moeda. Sabe para quê? Para enriquecer mais o império dele. O homem criou o dinheiro, o homem criou a moeda. E hoje nós precisamos de dinheiro, tanto para comer e beber. Nós não vivemos mais de troca. Entendeu? Então hoje, sempre, de tudo que foi instituído a igreja, ela sobrevive sim. Deus pode manter uma igreja. Se todo mundo aqui não dá dízimo e oferta, Deus pode levantar uma pessoa com um bom coração, abençoar ela lá e ela vir dizimar e ofertar e pronto. Ele tem poder. Mas Deus quer que você seja salvo. Ele deixa a igreja passar dificuldade para que você entenda o seu papel e para que você não pereça. Porque ele poderia levantar um milionário aqui nessa igreja, irmão, e a pessoa ia dizimar e ofertar e não passar uma dificuldade à igreja. Mas aí o povo todo ia para o inferno, porque não estava fazendo a vontade de Deus, porque estava roubando a Deus. E Deus também podia fazer isso em Malaquias, abençoar uma pessoa só, para que essa pessoa levasse todo o mantimento para a casa do Senhor. Mas Deus não deixa. Deus pega e deixa o povo, deixa a igreja, deixa a casa do Senhor passar necessidade, para dar uma sacudida no povo e falar assim, eu quero vocês convertidos.
100% a mim. Primeiro eu falei com vocês não podem oferecer nada de qualquer maneira no meu altar. Depois eu disse para vocês, convertam-se do pecado. Vocês estão casando com mulher estranha, estão se ajuntando, adulterando com outras mulheres, consertem-se. E no final, o que Deus fala para Malaquias? Agora vocês voltam para mim. Vocês já consertou isso aí, né? Vocês já estão lutando contra o pecado de vocês, eu estou percebendo. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão trazer o dízimo e oferta para que eu te abençoe a vocês. E aí vocês vão ver a diferença entre o que me serve e aquele que não me serve. Porque também não adianta você ser dizimista igual fariseu, não. Devolver dízimo e oferta e negligenciar todas as outras coisas, não. Mas você tem que fazer primeiro as principais. Amar, ter misericórdia, converter do seu pecado, lutar contra o seu pecado. E depois que você faz isso, você entende. Agora é hora de eu devolver o meu dízimo e minha oferta. Porque Deus vai aceitar o meu dízimo e minha oferta. Esse dinheiro vai ser bênção na casa de Deus, sim. Porque não é o papel que o mundo está trazendo. É a minha oferta de amor ao Senhor. Quando eu trago o meu dízimo e a minha oferta, eu estou provando no mundo espiritual. Estou dizendo para o mundo espiritual, Mamon não tem dominado a minha vida. Mamon não tem dominado a minha vida. Porque quando eu estou negligenciando o dízimo e minha oferta, é a primeira coisa que a pessoa diz, mas se eu levar o dízimo e minha oferta, eu vou passar necessidade. Quando você fala isso, você diz assim, Deus não está cuidando da minha vida. Porque se eu tirar do dízimo e minha oferta, eu vou passar fome. Então, você está dizendo automaticamente, o que é o meu dinheiro, é o meu trabalho que sustenta a minha casa, que me mantém vivo. Não é o meu Deus, você já está fazendo pouco de Deus. Porque se Deus quiser pegar um salário e fazer o seu salário multiplicar e você ser rico, ganhando um salário por mês, ele pode fazer. Jesus multiplicou pão, pegou um pedaço de pão e fez multiplicar. Acha que Deus não pode multiplicar dinheiro, não? Quem já teve, levanta a mão, quem já teve um testemunho que chegou assim, o meu dinheiro não daria para pagar minhas contas. Eu paguei tudo e ainda sobrou dinheiro. Meu irmão lá, ali. Você acha que Deus precisa que você ganhe muito? Quando você vê aí, gente aí ganhando rios e rios de dinheiro, e a pessoa está sempre